Cumprimentamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de Jesus. É em nome de Jesus que estamos aqui. Estamos nos introduzindo nos lares de vocês. Pela graça de Jesus, podemos chegar até vocês através do YouTube, com esta mensagem que Deus colocou na nossa mente para o dia de hoje, para esta quarta-feira. Uma mensagem especial cristocêntrica. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Você que está no Brasil, você que está nos Estados Unidos, você que está na Europa ou na África, você que é brasileiro, você que é hispano e que está tentando entender o meu português, vocês todos sejam bem-vindos. Eu peço que vocês se unam comigo em oração, que se unam comigo em torno da palavra de Deus. Vamos deixar que a Bíblia fale e a Bíblia, tão somente a Bíblia, fale alto aos nossos corações. Eu sei que você tem suas lutas, suas dificuldades e tem seus pedidos de oração também. Eu peço que você apresente diante de Deus, nesse momento, os pedidos de oração que você tem. Sejam pedidos por saúde, se alguém está sofrendo dores, enfermidades, se alguém está com a enfermidade da Covid-19, você traga o seu pedido diante do Senhor Jesus. Peça também oração pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Peça também oração pelo reavivamento da igreja, pelo batismo do Espírito Santo. Peça também para a breve volta de Jesus, que Jesus Cristo volte o quanto antes. Não aguentamos mais este mundo em que vivemos. Este mundinho em que nós estamos já não nos atrai. Já estamos desencantados com ele, desiludidos com ele. Só pensamos no céu. E, queridos, vamos orar para que Jesus volte logo. Não sabemos o dia e a hora, mas vamos pedir que ele venha logo. Ele é soberano. Ele pode fazer aquilo que ele quer. Ele é soberano, ele é vitorioso. Eu quero orar com vocês neste momento. Então, apresentem diante de Deus os pedidos enquanto nós oramos. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos com os nossos irmãos reunidos em torno da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado porque o Senhor nos deixou esta revelação escrita. Obrigado porque o Senhor nos deu uma revelação viva, personificada, que se chama Jesus Cristo, Emanuel, aquele Deus que se revelou a nós e que se ligou a nós por laços eternos. Obrigado por Jesus, obrigado pela Bíblia, obrigado porque nós temos acesso à palavra de Deus para estudar, para meditar, e que ela venha nos transformar, Pai querido. Neste momento eu quero colocar nas tuas mãos, querido Pai, os pedidos dos meus irmãos e minhas irmãs, onde eles estiverem. Que neste momento os pedidos sejam colocados naquele incenso de ouro, naquele incensário de ouro que está nas mãos de Jesus. Que Jesus Cristo enche aquele incensário de ouro com muito incenso, colocando ali as orações dos santos do Altíssimo. E apresente estas orações, estas intercessões diante do nosso Pai. Ouve as orações dos teus filhos, responde-as para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos que o Senhor nos ilumine a mente agora ao abrirmos a tua palavra. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema para hoje, queridos, Emanuel, Deus conosco. Esse tema veio lá de Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E embaixo na minha Bíblia, no rodapé, está escrito Deus conosco. É isso, meus queridos. Jesus Cristo é Deus conosco, é Emanuel, é o Deus encarnado.
quando os escritores do Antigo e do Novo Testamento falam de Jesus, eles usam uma diversidade de títulos e de nomes que são dados para Jesus. Eu encontrei pelo menos 50 títulos e nomes que são dados na Bíblia para Jesus, destacando diferentes aspectos da missão de Cristo e da missão profética de Jesus Cristo. Eu encontrei, por exemplo, inicialmente, já em Gênesis capítulo 3, verso 15, o título de semente da mulher. Jesus é a semente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Encontrei também o título em Daniel 12, verso 1, Miguel, o nosso grande príncipe. Jesus é o nosso Miguel, é o nosso grande guerreiro, que nunca perdeu nenhuma batalha. Aleluia! Encontrei também o título em Apocalipse 13, verso 8, Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro que se ofereceu a morrer por você e por mim, pela família humana, antes de Deus criar a família humana. Por isso, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Encontrei também o título de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está João, capítulo 1, verso 29. Encontrei também esse título, Santo de Israel. Este é o Santo de Israel. Queridos, isso está em 2 Reis, capítulo 19, verso 22. A estrela de Jacó, em Números, capítulo 24, e o verso 16. Sim, queridos, Jesus Cristo é a estrela de Jacó, mas Jesus Cristo também é a estrela da manhã. Isto está em Apocalipse 22 e o verso 16. Jesus diz, eu sou a resplandecente estrela da manhã. E ali mesmo em Apocalipse 22 diz, Jesus Cristo, eu sou a raiz de Davi. Porque Jesus Cristo veio da tribo de Judá, veio da família de Davi, Jessé, Davi. Queridos, diz a palavra de Deus que Jesus Cristo também é o leão da tribo de Judá, isto está lá em Apocalipse 5 e o verso 5, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Olha o título, Filho de Deus. O título Filho de Deus, que está em 1 João, capítulo 5, verso 12, destaca a divindade de Jesus. Filho de Deus, se Deus o Pai é Deus, Deus o Filho é Deus. A divindade, a natureza que o Pai tem, o Filho também tem, por isso é Filho de Deus. Filho do homem, isto está em Mateus, capítulo 9 e o verso 6. Filho do homem destaca a natureza humana de Jesus Cristo, que se ligou a você e a mim. E aqui diz também outro título, Filho amado em quem me comprazo. Por que filho amado? Porque ele vivia para agradar o Pai. Por isso o Pai disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus, capítulo 3, verso 17. Filho do Deus vivo. Esta frase saiu da boca de Pedro, quando Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Cristo quer dizer ungido de Deus. Mateus 16, 16. Deus unigênito. João capítulo 1, verso 18, diz que Jesus é o Deus unigênito. Por que Deus unigênito? Porque é o único desta espécie. Não existe outro Deus que seja humano. Ele é o único Deus que se tornou humano. É o único da espécie. Por isso é Deus unigênito. Em Isaías capítulo 9, verso 6, diz que Jesus Cristo é conselheiro. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Como é que ele não é eterno se ele é Pai da eternidade? Como é que pode ser o Pai da eternidade não ter existido em algum tempo na eternidade? Ele é Pai da eternidade. Ele sempre existiu, ele é eterno. Ele é príncipe da paz. Isaías 9, verso 6. Ele é um rebento, ele é um renovo do tronco de Jessé. Isaías capítulo 11, verso 1. Ele é o servo, humilde servo. Isaías 42, verso 1. Ele veio para ser servo. Nos dá o exemplo de servidão. E também diz
em Isaías capítulo 53, verso 2, raiz de uma terra seca. Veja o título que foi dado para Jesus, raiz de uma terra seca. Porque quando ele veio dos 40 dias de jejum e apareceu no meio da multidão, diante de João Batista olhou para ele e não reconhecia, tão magro estava ele, raiz de uma terra seca, homem de dores, Isaías 53, 3, experimentado nos trabalhos, oleiro, é aquele que pega o barro, você e eu somos o barro, ele pega o barro e dá a forma que ele quer, ele é o oleiro. Jeremias capítulo 18, verso 6, ele é justiça nossa, isso está em Jeremias capítulo 23, verso 6, ele é a pedra principal de esquina, ele é a pedra angular, Efésios capítulo 2, verso 20, a pedra rejeitada pelos construtores, mas é a principal pedra. A Bíblia fala também que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, Colossenses 1,15. E também fala que ele é o cabeça da igreja, Efésios 1, 22. Juiz dos vivos e dos mortos, Atos capítulo 10 e o verso 42. Jesus Cristo é o rei dos reis. Queridos, esse título dado por Jesus Cristo destaca ele como rei no meio dos outros 12 reis que se assentarão em 12 tronos. Os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel, mas Jesus Cristo será o rei dos 12 reis. Isso está em 1 Timóteo 6,15, Senhor dos senhores. E também fala que Jesus é a luz do mundo, João capítulo 8, verso 12. João também fala que Jesus é o verbo. O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o verbo. É ele quem executa. Ele, Jesus, é a ação da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem através do verbo. O verbo é a segunda pessoa, Jesus Cristo. Ele quem executa os planos da divindade. Queridos, a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Apocalipse 1, verso 8. Antes dele, nada existiu. Depois dele, nada existirá. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Isso está em Apocalipse 1, verso 8. Ele é o príncipe dos reis da terra, Apocalipse 1, 5. Ele é a fiel testemunha, Apocalipse 1, 5. Ele é o grande eu sou, João capítulo 8, verso 58. Ele disse antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus entenderam que ele se declarou Deus. Por isso pegaram em pedras para apedrejá-lo, para matá-lo, porque ele estava se proclamando Deus quando disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Queridos, Jesus Cristo se declarou Deus. A Bíblia também fala que Jesus é um noivo. Mateus capítulo 9, verso 15. Você é a igreja, eu sou a igreja. Jesus é o noivo. Jesus é o redentor. Romanos 11, 26. Ele é o bom pastor. João capítulo 10, verso 11, verso 14. Diz que Jesus é o bom pastor. Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 2, verso 17. Ele é mediador, o único mediador. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele é a rocha da nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Jesus é Salvador. O nome humano que foi dado a ele é Jesus, porque ele nos salvará dos nossos pecados. Mateus 1, 21. Ele é a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1. O caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Ele é o sol da justiça. Isso está em Malaquias capítulo 4, verso 2. Ele é o sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Ele é a porta. É por ela que você tem que entrar. É a porta que nos leva a pastos verdejantes. Isso está em João capítulo 10, verso 7. Ele é o Nazareno, o carpinteiro de Nazaré. O Nazareno, Marcos 16, verso 6. Ele é o advogado, que não perde causa nenhuma. Ele é aquele que defende você, porque ele deu o sangue por você. O nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1. E queridos, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. João capítulo 1, verso 41. E finalmente, queridos,
Ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Ele é Deus comigo. É a certeza de que Ele está comigo. É a certeza de que Ele está com você. Porque Ele é Emanuel. É Deus, é o Deus que veio para ficar. É o Deus que veio para morar conosco. É o Deus que veio para reter a natureza humana para todo sempre. Você consegue entender um pouquinho do que significa isso? Emanuel, Deus conosco, o Deus que desceu do céu, se tornou homem, se tornou um de nós para sempre? Para sempre. Você consegue entender a magnitude deste sacrifício de Jesus Cristo se tornar um de nós? Deus conosco? Ele se ligou a você e a mim por laços que jamais se partirão. Jamais se partirão. Queridos, dos 50 títulos e nomes dados a Jesus, eu destaquei 3, que são os principais. Primeiro, o nome Jesus, porque quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Mateus capítulo 1, 21, diz lá, colocarão o nome dele de Jesus. Esse nome Jesus é poderoso, é um nome forte, é um nome que faz tremer o reino das trevas. É um nome que, quando pronunciado, faz os demônios fugirem, apavorados. É um nome que, quando pronunciado, os demônios têm que obedecer. Os demônios saíam dos endemoniados e eles pediram, lembram-se que eles pediram, permite que nós entremos naqueles porcos que estão ali? Permite? Sim, Jesus Cristo permitiu, porque se Jesus não permitisse, eles não teriam entrado naquela manada de porcos. Jesus é o vitorioso, nome santo, nome venerável, nome forte, nome que abre as portas do céu para você, nome em que você encontra perdão. As pessoas podem se perder? Podem se perder, se quiserem se perder. Mas não é possível se perder com o nome Jesus na boca. Não é possível se perder com esse nome Jesus nos lábios, clamando por Jesus Cristo. Você clama e Ele está justo aí para responder. Outro nome que eu destaquei foram 3. Jesus e o segundo nome, Miguel. Por que Miguel? Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. Quando você está enfrentando uma guerra muito dura, muito difícil, apele para o nome Miguel. Diga assim, querido Jesus, agora eu estou aqui numa guerra terrível. É a guerra entre o bem e o mal. E agora eu quero que o Senhor mostre o teu poder de Miguel, o grande guerreiro, que já venceu Satanás do céu, expulsando-o do céu. Que venceu Satanás quando ressuscitou Moisés. Que venceu a Satanás quando ele queria impedir que Ciro, o rei persa, libertasse o povo de Deus lá de Babilônia. O Senhor foi lá e venceu a Satanás. Jesus Cristo, em todos estes episódios, ele se destacou com o nome de Miguel. É o Senhor que vai se levantar, em Daniel capítulo 12, verso 1, vai se levantar Miguel, o nosso grande príncipe, para libertar o seu povo. Libertar todo aquele que tem o seu nome no livro da vida. Queridos, e o terceiro nome que eu destaco é Emanuel. Significa Deus com você. Você tem certeza, você tem plena confiança de que Deus está com você? Eu tenho plena confiança, eu tenho plena certeza de que Deus está comigo. Queridos, Satanás se alegra quando nós vivemos em dúvidas. Satanás se alegra quando vivemos sofrendo, angustiando-nos nas dúvidas, sem saber se estamos perdidos, sem saber se estamos salvos, sem saber se vamos para o céu, se não vamos. Satanás se alegra com a dúvida. Jesus Cristo se alegra com a certeza. E Emanuel é um nome que dá certeza. Deus está comigo. Com certeza. E quando eu peco? Ele continua comigo. Deus não está comigo só quando eu sou obediente. Ele também está comigo quando eu peco. Ele não desiste de mim quando eu peco. Deus fica triste quando eu peco, mas Ele não se afasta de mim, Ele não me abandona, Ele não desiste de mim, não desiste de você.
Deus conosco nas horas alegres, quando nasce um bebê, e Deus conosco também quando nós perdemos um ente querido, quando estamos chorando. Ele está conosco na vitória e no fracasso. Queridos, Emanuel significa que Jesus se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, e se tornou membro da família humana, por laços que jamais se partirão. Vou repetir. Emanuel significa que Jesus Cristo se tornou carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, membro da família humana, não por 33 anos. Já teria sido uma humilhação muito grande para o Deus Filho, para o Criador dos céus e da terra, ter se tornado humano para viver aqui entre nós 33 anos. Isso já teria sido uma terrível humilhação e sacrifício. Mas, queridos, é muito mais do que isso. Porque Jesus não se tornou um de nós por 33 anos. Ele se tornou um de nós por toda a eternidade. Forever, para sempre, todo sempre. Ele nunca mais deixará o corpo humano que ele tem, este rosto humano, estas mãos humanas, este sorriso, estes olhos humanos. Jesus Cristo os conservará para todo sempre. As marcas nas mãos, as marcas nos pés, as marcas na testa. Jesus Cristo, ele traz as marcas de ter sido Emanuel, as marcas de ter sido Deus humano, que se tornou carne, que se tornou sangue, que se tornou o leão da tribo de Judá, membro da família humana. Queridos, alguns pensam que Jesus Cristo, depois de 33 anos na terra, quando voltou para o céu, ele então voltou à posição que ele tinha antes de encarnar. Não, queridos. Quando Jesus Cristo retornou ao céu, ele retornou na forma humana, divino e humano, 100% Deus, 100% homem, mas nunca mais com a forma divina. A forma que ele optou para todo sempre é a forma humana, para mostrar que ele é o nosso irmão para todo sempre. E sabem, queridos, o verbo, aquele Deus que criou todas as coisas, porque João capítulo 1, verso 1, diz que Jesus Cristo é o verbo. E o verso 2 e verso 3 diz, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então foi ele quem criou todas as coisas. E no verso 14 diz, de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, este verbo, que é o Criador dos céus e da terra, ele se tornou homem. Irmão meu, irmão seu. E ele defende você. Ele defende você. Ele mostra as mãos e mostra os sinais que ele pagou um alto preço pela sua salvação. Portanto, não duvide da salvação. Quando nós perguntamos para as pessoas, meu querido irmão, você está salvo ou você está perdido? A maioria diz, não sei, pastor. Não sei. Como não sabe, meu irmão? Você não crê em Jesus como seu Salvador? Você não confessa os seus pecados a Jesus? Se você crê em Jesus como seu Salvador, se você confessa os seus pecados a Jesus, como é que você não tem a certeza da salvação? Você tem que crer que Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Queridos, não creio que você e eu estejamos entendendo quando nós falamos que Jesus Cristo, aquele que nasceu da bendita Virgem Maria, aquele bebezinho que nasceu da Virgem Maria, aquele que se tornou um de nós, eu não creio que nós podemos entender a amplitude do que foi isso. Ele se tornou Emanuel, Deus conosco. Tornando-se homem, continuou sendo Deus. Nunca esqueçam disso. Tornando-se homem, vivendo como homem na terra, mas nunca deixou de ser Deus. Mas também nunca usou os seus poderes divinos. Ele viveu como homem na dependência de Deus. Mas ele se ligou a você por laços eternos,
que jamais se partirão. Depois de Jesus destruir Satanás. Vocês sabem? Depois que Jesus Cristo voltar, nos arrebatar para o céu, passarmos 1000 anos no céu com Jesus. Depois, no final dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e nós todos descermos junto com Jesus na Nova Jerusalém. Os ímpios vão ressuscitar e vão cercar a cidade, exatamente como está em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versos 7, 8, 9 e 10. Diz que eles vão cercar a Nova Jerusalém, todos os ímpios liderados por Satanás. E vai descer fogo do céu e vai consumi-los, vai queimá-los. Em Malaquias capítulo 4, verso 3, diz que eles vão se tornar cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. E Jesus Cristo vai recriar a terra, uma terra nova, um céu novo, com a capital que é a Nova Jerusalém. Depois de tudo isso, queridos, o que vai acontecer? Jesus continuará com a forma humana, com a natureza humana, natureza divina. Mas, queridos, a Bíblia diz que Jesus Cristo assumirá uma posição que na Bíblia é chamada a posição do segundo Adão. Aquela posição que Adão tinha no Jardim do Éden, ele perdeu. E agora Jesus Cristo assume a posição do segundo Adão, na liderança da família humana. Veja, queridos, abra sua Bíblia agora. Nós vamos ler com vocês agora em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler com vocês uma série de textos do capítulo 15, verso 21 até o verso 28, que é difícil nós imaginarmos tudo o que significa isso que vamos ler. É difícil a nossa mente alcançar a amplidão disso que está sendo escrito aqui na 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 a 28. Se concentre agora naquilo que vamos ler aqui. Veja se a sua mente alcança a amplitude do que Deus está declarando aqui. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 em diante. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, não é? Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está vendo que não veio por um Deus, veio por um homem. Porque Jesus Cristo é Deus, homem. Mas ele viveu como homem na terra, não usando seus poderes divinos. Viveu exatamente na dependência do Deus Pai, como você e eu devemos viver, na dependência do Deus Pai e guiados pelo Espírito Santo. Verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Cristo as primícias. Primícias dos mortos. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus, lá em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, muitos corpos de santos ressuscitaram com Jesus, não antes de Jesus, mas depois da ressurreição dele, diz o verso 53 de Mateus 27, aqueles muitos corpos glorificados, eles se uniram a Jesus Cristo como primícias dos mortos, primícias dos que dormem, diz aqui. Verso 23, estamos lendo o capítulo 15 de 1ª carta aos Coríntios. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo e estão mortos, formam a seara dos mortos. Serão ressuscitados na volta de Jesus Cristo. Mas as primícias dos mortos já estão no céu. Agora vejam o verso 24. Mas depois virá o fim. Verso 24. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai. Vocês perceberam que, desde que Jesus morreu, subiu ao céu, ele é quem comanda tudo no céu? Ele é o advogado no tribunal celestial, ele é o advogado no santuário celestial, no juízo celestial que começou em 1844, ele é o juiz, embora o Pai estava com o livro selado com 7 selos na mão, mas não era o Pai o juiz. O Pai constituiu ao Filho o juiz. Então, Jesus é o Cordeiro, Jesus é o advogado, Jesus é o juiz. Queridos, Jesus tem uma missão.
de destruir de uma vez por todas Satanás. Ele será consumido. Depois que ele destruir a Satanás, no final dos 1000 anos, o que vai acontecer? Verso 24, estamos lendo. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Depois que ele queimar Satanás se tornar cinzas, com os ímpios e com todos os demônios dele, ele vai recriar a terra. A terra vai ser tão linda, tão bela como era o Jardim do Éden. E a capital desta nova terra é a Nova Jerusalém, que desceu do céu. Depois que Jesus Cristo fizer toda esta nova criação, o que ele fará? Ele entregará o reino a quem? A Deus o Pai. Você está entendendo isso? Ele entrega, ele fez tudo e está fazendo tudo. Mas depois de Satanás se tornar cinzas e ele recriar a terra, ele entrega o reino a Deus o Pai. Por quê que ele entrega o reino a Deus o Pai? Leia agora o verso 25. Porque convém que reine. Hoje Jesus está reinando. Ele tem o reino da graça que ele implantou com seu sangue. Nós estamos vivendo no reino da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele voltar, nós vamos viver no reino da sua glória. É o reino de Cristo. Durante todos os 1000 anos que estivermos no céu, nós vamos estar vivendo no reino da sua glória. Mas vejam o que vai acontecer depois dos 1000 anos. O verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Todos os ímpios, todos os demônios e Satanás serão postos debaixo dos seus pés. Ele vai dominar tudo e todos. Ele é o vencedor. Ele é o único vencedor. E agora o verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte tem um nome. Qual é o nome da morte? Satanás. Ele será o que mais vai queimar. Ele vai ficar queimando mais do que os demônios, ele vai ficar queimando mais do que os ímpios, porque ele é o pai do pecado, o pai da mentira. Ele vai ficar queimando mais tempo até que ele se torna também cinzas. Assim como os ímpios se tornam cinzas, exatamente como está em Malaquias, capítulo 4, eles vão queimar como a palha e vão se tornar cinzas. Malaquias, capítulo 4, verso 1, verso 2, verso 3. Ali explica assim. Então, queridos, ele terá aniquilado o último inimigo, que é a morte, porque não mais existirá morte, porque não mais existirá Satanás. O mal não é eterno. Não. O mal não existia na eternidade. Ele surgiu quando Lúcifer se rebelou contra Deus no céu. É dali para cá que existe o mal. O mal nasceu no coração de Lúcifer. E o mal não é eterno. O mal vai terminar. O bem é eterno. O bem é eterno no passado e o bem é eterno no futuro. Mas o mal acaba. Aleluia! E agora vejam o verso 27. Vamos ler devagar o verso 27 e meditando naquilo que está sendo lido. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. De quem está falando? De Jesus, de Emanuel, Deus conosco. O Deus que se tornou homem. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Anjos estão sujeitos a ele. Todos os mundos, os milhares e milhares de outros planetas habitados, onde o pecado nunca entrou, estão todos debaixo do poder e do senhorio de quem? De Jesus Cristo. Porque diz aqui, verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Todas. Continue lendo comigo. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Claro está que o Pai não está sujeito ao Filho. Vocês estão percebendo? Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando se diz que ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, tem uma exceção. O Pai
não está sujeito ao Filho. Agora vejam o verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isso só vai acontecer depois dos 1000 anos, quando Satanás estiver morto, quando a terra estiver recriada, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará. Aleluia, pelas revelações que a Bíblia faz. Emanuel, Deus conosco. Deus que se ligou à família humana por laços eternos, que jamais se partirão. Quando João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus está dizendo, eu dei o meu Filho não só para morrer por vocês. Eu dei o meu Filho não só por 33 anos. Eu dei o meu Filho para todo sempre. Para todo sempre. Jesus é carne da nossa carne, é sangue do nosso sangue. Ele ocupa a posição de Adão, o Adão caído, e esse Adão que não caiu, Jesus Cristo, ele é o Adão que não caiu. Queridos, depois que Jesus Cristo destruir tudo e sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, ele vai entregar o reino a Deus, o seu Pai. E vai ocupar a posição do Adão, o segundo Adão. Por isso diz o verso 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, ou seja, o Deus Pai, seja tudo em todos. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo se coloca à frente da família humana. Respondendo, hoje Jesus Cristo responde pela família humana. Mas hoje, Jesus Cristo não responde só pela família humana. Ele comanda tudo no céu. E ele está comandando o juízo celestial, defendendo o Pai, justificando o caráter do Pai, defendendo o Pai das acusações feitas por Satanás. Mas ele vai colocar tudo debaixo dos seus pés. E finalmente, depois dos 1000 anos, ele vai colocar o reino na mão de Deus, o nosso Pai. Por que fala de Deus, o Pai? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele continua vivendo conosco como homem. Ele não perde a divindade, mas ele também não perde a humanidade. Para todo sempre, o trono de Deus estará aqui, o trono do Filho estará aqui, nós viveremos na presença de Deus. Adorando a Deus de sábado em sábado, como diz lá Isaías capítulo 66, verso 22 e verso 23, diz que no novo céu e na nova terra, que hei de fazer, eis que estarão diante da minha face, de um sábado a outro sábado, e de uma lua nova a outra lua nova, virá toda a carne adorar perante mim. Queridos, Jesus Cristo, ele se uniu a você por laços eternos. Nós estamos enfrentando uma crise, uma angústia mundial. Pessoas estão desesperadas, pessoas estão morrendo, pessoas estão sofrendo, pastores estão morrendo desta doença da Covid. Queridos, todos são afetados, cristãos e não cristãos. E é importante que você entenda que Jesus é Deus conosco. Jesus está com você. Ele não esqueceu de você. Ele não vai abandonar você. Meus queridos, Jesus Cristo é o amigo em quem você pode confiar. Eu quero ler para vocês um texto que eu encontrei no livro Confiteor. O livro Confiteor, escrito por Paulo Setúbal. Paulo Setúbal, num período da vida dele, ele contraiu tuberculose. E ele estava todo carcomido por dentro, porque a tuberculose vai minando a saúde e vai apodrecendo por dentro a pessoa. E ele, isolado, sendo tratado da tuberculose, ele escreveu como ele se encontrou com o Cristo, com o Emanuel, com o Deus conosco. Eu vou usar as próprias palavras de Paulo Setúbal, de como ele se encontrou com o Cristo. Ele escreveu, porque eu,
ao cabo de bem longa e bem lancinante provação, eu me encontrei finalmente com o Cristo. Faz um ano, amigo, que me encontrei realmente com Cristo. Minha vida, quando o encontrei, havia sido golpeada pelo destino com selvagem ferocidade. Eu era um imenso sofredor. Eu era um vencido. Trazia os olhos embaçados de lágrimas grossas. Hora dura foi aquela hora da minha vida. Naquela hora dura, contudo, o Cristo apareceu de improviso no meu caminho. Ele parecia um homem como os outros. Nada de extraordinário. Mostrava apenas o aspecto cansado de quem viajara muito, caminhara muito. Vestia-se com pobreza. Tinha o ar doce e as mãos eram calosas. As vestes estavam empoeiradas do comprido jornadear. Ele pôs em mim os seus olhos, 2 olhos grandes e complacentes. E quando os seus 2 olhos grandes e complacentes pousaram nos meus olhos, que iam embaçados de lágrimas grossas, ele parou de súbito, no meio do caminho, parou e disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Esquisitas aquelas palavras. Aproximei-me um pouco mais do viajeiro. Eu estava nesse instante muito sucumbido. Eu estava extenuado, desbaratado pelo sofrimento. Ele parou no meu sucumbimento, ele parou no meu desbarato e disse: vocês que andam afadigados, vocês que gemem sob o peso de um fardo pesado, venham todos a mim. Eu aliviarei vocês. Acerquei-me com sofreguidão do homem que prometia me aliviar. E ele continuou: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ouvindo-o, eu, na minha angústia, toquei-lhe com as mãos trêmulas a auréola do vestido e perguntei-lhe ansioso: quem é você? E ele me disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que acento, o acento daquela voz. Nunca homem nenhum falou como aquele homem. Cheguei-me totalmente a ele. Sentamo-nos um ao lado do outro. Conversamos. Eu vi, sem detença, que me havia encontrado com um amigo de que carecia. Com um amigo que hoje é o meu melhor amigo. O amigo supremo. O amigo certo para a hora incerta. Depois que eu o conheci, depois que eu o fitei, olhei de perto, depois que eu lhe segurei as mãos, depois que lhe falei contidamente tudo, confiadamente falei tudo, absolutamente tudo, mudou na minha vida, na minha existência, como que por encanto. Ele, quando me viu assim, mudado, ele, quando me viu como um homem novo, quis entrar na minha morada. Eu lhe disse: Senhor, a minha morada está arruinada e velha. Nesse momento, Paulo Setúbal está falando da tuberculose, falando do seu interior que estava carcomido pela doença. Senhor, a minha morada está arruinada e velha. Eu não sou digno de que entre na minha morada. Mas ele não me ouviu. Ele veio, ele entrou. Viu o desmantelo da casa, o encardido das paredes, o bafio das alcovas, a sordice do madeirame, mas com a sua presença, só com a sua presença, a lôbrega casa carcomida se refez de pronto. E ficou linda, linda. A um gesto de Jesus, um gesto só, perpassou logo pela casa um ar oxigenado e fresco da saúde. Iluminou-se tudo de ouro vivo. Luziu o sol, esbanjante pelos cantos mais escuros. E como ele gostava das aves do céu que não ceifam e nem colhem, ele, na sua ternura, soltou um bando de canários a gorjear com alegria no beiral da casa velha. E não contente com essa festa do meu coração, ele que gosta de florinhas silvestres, que não tecem nem fiam, enfeitou a minha morada de lírios do campo, daqueles lírios que se vestiam tão esplendorosamente que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu jamais como um só deles.
Desde então, desde que há lá dentro desta casa refeita, essa saúde, esse sol, essa festa, essas flores, esse bulício constante de pássaros, a felicidade veio com as suas leves asas de seda tecer silenciosamente o seu ninho fofo sob o meu teto renovado, mas humilde. E aí vive a felicidade. Mas que felicidade diferente da felicidade que o mundo sonha. É uma felicidade estranha. Felicidade que os homens correndo atrás das delícias nem sequer imaginam que ela existe. Felicidade que é feliz na desventura. Ela é feliz na ventura, mas muito mais feliz na desventura. Felicidade que é feliz nas horas de doçura, mas muito mais feliz, infinitamente mais feliz, nas horas de sofrimento. É esse Emmanuel, é esse Jesus que entrou na vida de Paulo Setúbal e fez tudo novo. É o mesmo Jesus, é o mesmo Emmanuel que está com você, que está comigo, na hora dura. Quando falta tudo, não falta Jesus Cristo, não falta Emmanuel. Ele está com você. Queridos, Jesus Cristo um dia também me encontrou. A mim, Samuel Ramos. Eu nasci num lar adventista, mas eu não queria saber de Jesus. Ouvi falar muito de Jesus, mas não queria saber dele. Ele me mandou presentes, ele me deu uma Bíblia, mas eu não li a Bíblia. Parecia que Jesus queria minha amizade, mas me conservei indiferente. Por 17 anos. Até os 17 anos me conservei indiferente aos convites de Jesus. Estive sem casa, com medo, em perigo a cada hora. E na hora mais difícil, em fevereiro de 1968, ele me ofereceu sua ajuda. Ele me deu conforto. Durante os meses de dezembro de 1967, janeiro e fevereiro de 68, ele me deu comida, segurança e dinheiro, pois eu estava lá em Londrina, trabalhando como um jovenzinho de 17 anos, trabalhando como coportor, sem ninguém, só eu e o meu Jesus. Desde então, desde aquele tempo de 1967, eu decidi entregar a minha vida a ele. Sim, queridos, desde que Jesus Cristo entrou na minha vida, ele me proveu todas as minhas necessidades. Tem me dado mais do que eu peço. A bênção de Jesus, ela é completa. Ele antevê cada necessidade nossa, mas ele não faz a minha vontade. Ele faz sempre a vontade dele. Mas a vontade dele é perfeita e sempre é para o meu bem. Ele me deixa passar por apuros, mas nunca me desampara. Esse Jesus continua a me dizer, peça mais, porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra. Jesus nunca me faz lembrar da minha antiga gratidão. Ele me deu de presente quando eu tinha 17 anos de idade, e eu aceitei como meu Salvador. Ele me deu de presente uma namorada, que se tornou minha esposa. Nos conhecemos com 16 anos. E nos casamos com 21 para 22 anos. Queridos, que presente! Ah, Jesus, eu esqueci de dizer, tem ciúmes do meu amor. Ele insiste em ter o primeiro lugar na minha vida. Ele não aceita o segundo lugar. Não admite que eu lhe dê somente a metade do meu coração. Ele quer todo o meu coração. Eu confesso que devo a Jesus tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que sei. Mas ele insiste que eu continue chamando de amigo. Querido Emmanuel, Deus comigo. Jesus Cristo quer ser Emmanuel na sua vida. Deus com você, para todo sempre. Ligou-se a você por laços eternos que jamais se partirão. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. Que Deus coloque Emmanuel, o Deus conosco, o Cristo Nazareno, na sua vida. E que você tenha esta certeza, esta alegria, esta felicidade.
Neste momento, meu querido irmão, eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero orar por todos aqueles que estão reunidos e ouvindo esta mensagem de Deus comigo, Deus com você, para sempre, nas horas mais difíceis e nas horas alegres também. Ele dá aquilo que você precisa. Peça, ouse pedir. Eu quero orar. Feche o seu olho e falemos com Jesus. Querido Jesus, em primeiro lugar, Pai amado, obrigado pelo presente que é Jesus. Obrigado pelo presente que é Emanuel, Deus conosco. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que é o presente que Jesus prometeu. O nosso Pai nos deu um presente que é Jesus, Emanuel. E Jesus Cristo nos deu um presente que é o Espírito Santo, que habita em nós. Obrigado pela presença do Espírito Santo em mim e nos meus irmãos. Pai eterno, conforta os nossos corações na hora difícil que o mundo está atravessando. Todos estão atravessando por um momento difícil, de angústia, de ansiedade, de incertezas, mas nós temos a certeza de que o Senhor nos ama, de que estamos salvos em Jesus Cristo e de que Jesus Cristo vai nos dar vitória ao passarmos por este caminho difícil, por este vale da sombra da morte. Fica com cada um. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. No sábado que vem, nós vamos estudar com você sobre o 7º milênio. Eu tenho um livro, o livro que escrevi, o 7º milênio. Queridos, esse será o tema de sábado que vem. Mas nós não temos somente este livro, o 7º milênio. Nós temos também esta coleção, Revelações do Apocalipse. 3 volumes, Revelações do Apocalipse. Centenas de pessoas estão me escrevendo e perguntando, pastor, como é que eu posso ter estes livros? Eu quero dizer para você que temos novidades. Em poucos dias, vocês vão ouvir dessas novidades sobre os livros, a coleção do Apocalipse e a coleção também de Daniel, Revelações de Daniel. Portanto, queridos, que Deus conforte o seu coração, que Deus nos abençoe, que vocês orem por nós, nós estamos orando por vocês. Deus enche o seu coração da paz de Emanuel. Fique com Jesus. Amém.